Fala, amigos da Bastante, tudo bem com vocês? O videozinho de hoje eu queria falar uma coisa. Por que às vezes nem tudo é potência para esportividade? Às vezes é mais interessante você ter um casco com 250 do que ter um casco com 400 HP, pensando em quesito de esportividade. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastante, bom, tô com um motorzinho aqui do lado do outro, tô com um 250 VMAX. São configurações diferentes e aqui a gente tem um 400 V10. Por que seria mais interessante você ter, por exemplo, um VMAX do que um 400 V10 em quesito de esportividade? A gente tem que levar em consideração alguns fatores. Muita gente olha só para um quesito quando a gente pensa em velocidade. A gente olha só em potência. Primeiro fator que é sempre bom salientar é uma coisa. Os carros, lógico, se a gente for olhar para a Fórmula 1, tem muita potência. Mas um dragster, que é um carro que tem mais potência do que um Fórmula 1, não é o melhor carro para um circuito, é o melhor carro para arrancada. E a mesma coisa a gente tem para os motores. Alguns fatores que a gente tem que olhar no quesito de esportividade dos motores. Tudo bem que são motores extremamente esportivos dois, mas por que um 250, dependendo da embarcação, pode ser mais interessante? Primeiramente, o casco que vai pegar esse 250 no limite, ou seja, um casco que consegue extrair tudo de um 250, não vai ser o mesmo casco que vai conseguir extrair tudo de um 400. Entendam isso. O casco que consegue chegar a um limite de hidrodinâmica com uma determinada velocidade, ou seja, o casco que atinge o limite, o melhor benefício possível num 15, não quer dizer que ele vai ter o melhor benefício com 30, entendeu? Então o melhor bass boat, por exemplo, para navegar a 80 milhas com 250, não quer dizer nem de perto que vai ser um barco bom para você colocar um 400, entendeu? Então já tem que saber diferenciar isso. Você lembra uma coisa que eu sempre falo, você monta o conjunto primeiramente escolhendo o motor. Lucas, o motor que eu quero é um 250, aí você escolhe o conjunto. O motor que eu quero é um 400, aí você monta o conjunto para extrair o máximo. Bom, um dos fatores que a gente tem que levar em consideração, que é importante, peso e potência, tá? Lógico, a gente tem uma das melhores peso e potência da linha da Mercury. Aqui a gente está falando de um motor de 400 HP, que se a gente olhar aqui, ele pesa, né, 322 quilos. É uma relação muito boa, né? Se a gente pegar aqui, ó, peso, né, o peso dele, 322 quilos dividido pela potência. Olha aqui, 0,80, entendeu? Quanto menor for isso aqui, melhor, entendeu? Porque menos peso ele tem. Por exemplo, se ele tivesse 200 kg dividido por 400, seria 0,5. Aí se a gente vai olhar pro 250, ele pesa 240 kg. Então, 240 kg dividido por 250 HP, ele tem uma relação próxima de 1. Todo motor que tem uma relação menor do que 1 de peso e potência já é interessante. O motor tem mais potência do que peso. Entendeu? Ah, Lucas, então peso e potência do 400 é mais interessante. Beleza, mas a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro fator, altura de rabeta. Isso aqui é muito importante porque a altura de rabeta, geralmente, ela atrapalha um quesito de que muita gente não presta atenção, que é a questão de peso, distribuição de peso. Quanto mais curto a rabeta do motor, geralmente o motor é mais compacto. Esse peso está mais aglutinado, por exemplo, mais bem distribuído. Quando você tem um motor mais comprido, e lembrando, a maioria do peso está aqui em cima, quanto mais comprida a rabeta, mais mal distribuída a gente tem o peso, né? Pior a distribuição de peso. Então, por isso, muita gente gosta de motor de 20, 15 polegadas para esportividade. Isso é uma coisa legal. Outro fator também que a gente tem que levar em consideração é giro, tá? Aqui, por exemplo, tudo bem que eu tenho um motor que gira 6.000, tá? Porém, ele tem uma coisa que eu vou já falar que é relação. Enquanto esse aqui ele gira 6.400. Quanto mais giro, tendenciosamente, o motor vai andar mais se a gente levar em consideração a relação. Aqui a gente tem dois motores de relação bem direta, tá? Mas aqui a gente tem uma Yamaha de uma relação mais direta ainda, 1.65, ou seja, o motor às vezes ele tem uma relação tão direta que ele não precisa ter tanto giro para desempenhar uma velocidade. Por isso que às vezes você pega, por exemplo,
um 115 tradicional para o esportivo, ele anda mais. Às vezes o pessoal diz, o 115... Só fala, o 115, sei lá, VMAX anda mais do que o 115 tradicional. Porque o 115 VMAX, ele é 130 HP. Não é 130 HP. Ele é 115, mas quando você faz o cálculo de passo de hélice, com o giro final que você consegue atingir, ele anda mais. Tanto que é o mesmo desenvolvimento até 5.000 RPM, 5.500 RPM, eles têm o mesmo desenvolvimento das versões tradicionais esportivas. Os 400 V10 aqui, por exemplo, lógico, ele não tem versão Pro XS, ele só tem versão Race. Aí muda outras coisas. Mas se esse 400 tivesse uma versão Pro XS, não ia ter muita diferença, entendeu? Não ia ter muita diferença em alguns quesitos, tá? Mas algumas versões têm bastante diferença sim, tá? Isso a maioria das versões não tem. Sabe uma versão que tem muita diferença tradicional? Isso aqui, 250 normal, 250 VMAX, aqui tem diferença. Questão de rabeta, questão de giro, questões de configuração de ECU a mais que ele tem. Então uma das coisas que você tem que olhar, tipo um detalhe simples, ó, esse torpedo que a gente tem, por exemplo, no 300R e no 500R da Mercury, esse torpedo de mais hidrodinâmica é um torpedo melhor para trabalhar em subsuperfície, tá? Eu não estou falando que o 250 é melhor, mais esportivo, mas estou te dando detalhes que, porque às vezes é mais interessante você montar um barco com um motor até menor, entendeu? Porque às vezes você consegue extrair mais dele no subsuperfície do que no 400. Lógico que um 400 vai andar mais, eu não sou sendo gênio de dizer que ele não vai andar mais, ele vai andar mais. Mas para você montar uma configuração que extraia tudo do motor, você tem que pensar só primeiro no motor. Então, por exemplo, o barco que eu extrairia tudo desse motor se eu fosse fabricar para mim, seria um barco de aproximadamente 6,20 metros, 6,40 metros, que é o famoso, o pessoal faz o barco 21 pés, entendeu? Um barco de 21 pés conseguiria extrair todo o desempenho. Mas se eu pegar e botar esse motor num barco de 21 pés, não vai ficar bom. Um barco para extrair todo o desempenho desse motor, já seria um barco de 23 pés e um pouco mais largo. Às vezes, necessariamente, teria que ser um pouco mais pesado por questões de hidrodinâmica e tudo mais. Porque, às vezes, a pessoa pega... Lucas, mas se eu tirar esse motor e pôr do barco de 21 pés? Beleza. Se você consegue dar 80 milhas, por exemplo, com 250... e você consegue dar as mesmas 80 milhas com 400, o 400 não está andando muito, entendeu? Lógico, tem alguns fatores limitantes, de hélice e tudo mais, mas tipo assim, você já conseguiria fazendo ajuste fino com 250, 80 milhas em um casco X de extrema hidrodinâmica. Se botar um 400 e você não ter um ganho expressivo, sei lá, chegar a 100, mais de 100 milhas, é porque é o motor? Não. Às vezes o fator limitante também é o casco, entendeu? Então, alguns detalhes você tem que verificar no motor por questões de desempenho. Aqui a gente tem um motor que, mesmo sendo numa linha tradicional Mercury, nem é o Race, já é um motor muito esportivo, esse 400 aqui. Cara, tem uma relação de rabeta bem direta, é um motor de excelente relação de peso-potência, mas... Por exemplo, vou falar aqui, muitos barcos no Brasil não têm a capacidade de extrair tudo desse motor, pra você ter ideia, entendeu? A gente mesmo nunca fez um barco de super esportividade para um 400. A gente já fez barco que consegue extrair tudo de um 250, mas num 400 não, entendeu? Porque quanto maior a potência, mais difícil fica você extrair tudo do motor, entendeu? Porque cada detalhezinho, cada angulação, cada alturazinha dá muita diferença. E num motor grande, entendeu? E às vezes o investimento de você pagar, sei lá, 150 mil, vou só dando valor hipotético, eu sei que ele é menos, é uns 125, 130, mas 150 mil e pagar 300, ou seja, você pagar o dobro e não ter um desempenho tão elevado, às vezes ganhar 3, 4 milhas e a embarcação está navegando de maneira mais perigosa, porque tem mais peso, é mais difícil comandar, não vale a pena. Então também, uma coisa, tem barco que o pessoal faz com BES, que, por exemplo, pega um Allison Bolt da vida, os caras usam o 300 Race e conseguem passar de 100 milhas por hora. A BES Cat, que é um BES que eles lançaram, que tem um 500 HP Race da Mercury, um motor mais potente, não consegue andar com segurança acima das 100 milhas. E a gente tem um Allison Bolt com 300 Race, ou seja, teoricamente 200 HP a menos, mantendo a mesma velocidade final. Ou seja, tem 200 HP a mais no outro barco que ele não consegue extrair. E a culpa não é do motor, entendeu? Então isso que eu queria trazer para vocês.
quanto maior o motor, mais difícil vai você conseguir fazer extrair isso, entendeu? Eu falo, por exemplo, a gente que é fabricante, cara. Quanto maior o motor, mais difícil vai ser, velho. Tô te falando. Não tem por onde correr. Você extrair tudo, você fazer um 115 bater 50, 55 milhas, dá pra fazer. Você fazer um 150 bater 60, dá pra fazer, mas já fica difícil um 150 bater mais de 60 milhas. E se a gente pegar um ganho de um 115 para um 150, cara, já não é um ganho tão expressivo. Você não ganha às vezes nem 5 milhas de velocidade final. Já não é coisa expressiva. A gente tá falando de 15 mil reais a mais. Imagina você sair de um 150 para um 250. E às vezes aquele casco que é muito bom e dá 60 milhas no 150, não tem capaz de chegar a 80 no 250. Não foi feito. 3, entendeu? Então, um abração, mais forte e vai titã.